Tema: a consciência e os hábitos. Primeira parte. As marcas da educação sobre a formação da personalidade e dos resultados na vida adulta falam de domínios mais formados, como quando a família se relaciona com a criança, baseada na aceitação condicional, ou seja, a criança tem que corresponder às expectativas dos pais ou cuidadores para ser aceita, de modo que ela tem que suprimir ou reprimir aspectos importantes de si mesma para poder obter amor, a aceitação social ou status. Também a supervigilância e inibição da expressão infantil que ocorre quando a família é punitiva ou perfeccionista e tende a reprimir o prazer. Neste caso, há uma supervalorização e necessidade demasiada de evitar os erros e uma preocupação de que as coisas dariam errado se houver falha na vigilância. Na educação com codependência, notamos uma grande distorção no desenvolvimento da personalidade da criança e adolescentes. E como resposta se percebe, especialmente na desconexão e rejeição, igualmente especial, quando a criança logo descobre que não receberá naturalmente o afeto de que precisa e cria estratégias de subjugação e autossacrifício em busca de aprovação e reconhecimento pelos pais ou cuidadores para sobreviver. A partir daí, com baixa estima e autoimagem prejudicada e sem confiança na área dos relacionamentos, vai crescendo e funcionando na vida com uma visão de realidade e dos relacionamentos bastante distorcida. Na vida adulta, terá dificuldade de se relacionar de maneira saudável. Quando a situação na infância é ainda mais grave, são formadas distorções em outras áreas da vida que se mostram prejudicadas. A conclusão de vários estudiosos é que a codependência seja um transtorno de personalidade. Pense um pouco e me responda. Você se reconhece em algumas dessas situações? Nota se tem alguma sequela de conflito? A visão de mundo é importante para conquistar mudanças de hábitos sugadores para a mudança de vida. Porque não há como transformar nada na vida sem transformar os hábitos. Porque é impossível mudar o que não se entende, especialmente o que compõe a mente humana. E os primeiros elementos que compõem a mente humana são os afetos, os sentimentos e emoções. E sem entender os afetos, não dá para entender os elementos que compõem os hábitos. Outro componente da mente humana
são as cognições, que são todas as formas de conhecimento e consciência, tais como perceber, conceber, lembrar, raciocinar, julgar, imaginar e resolver problemas. Cognições também podem ser consideradas todas as ideias, as percepções, memórias que surgem dentro da consciência. As cognições são bem diferentes dos afetos. Estão mais relacionadas com o que se chama de funções superiores do intelecto, como a linguagem, as ideias, a imaginação, aquelas das quais estamos conscientes de que estão acontecendo. Exemplos, as memórias e os planos que fazemos são das esferas das conexões. E por outro lado, temos os afetos, que são os sentimentos e as emoções. Os sentimentos e as emoções têm uma base no inconsciente. Então, os afetos e as cognições estão nas bases dos hábitos. Outro componente da mente humana é o comportamento, que representa a ação de fato, aquilo que o ser humano faz. Exemplo, deixar para depois as coisas que precisam ser feitas. Procrastinar. Isso pode acontecer por preguiça, que é um afeto, que é emocional, que deseja ficar sem fazer esforço, descansar, ou a impulsividade. Estes dois focos são raízes da procrastinação, a preguiça e a impulsividade. E somadas a esses dois afetos, tem as cognições, que mostram as ideias da cabeça da pessoa e que geram justificativas, que serão desculpas para não agir como pensava antes. Mas, para entender o hábito, é preciso saber que ele envolve um comportamento, algo que se faz. Mas também podem ser hábitos afetivos. E nesse caso, podem ser as situações que deixam a pessoa insegura. Além dos afetivos, também existem hábitos que são cognitivos, como a pessoa que está com seu coração partido e tem o hábito de ficar lembrando a sua própria infelicidade. Todo hábito terá na sua base afetos e cognições, que precedem o hábito em si. Mas, em geral, o hábito envolve o comportamento, mas pode também envolver afetos e cognições. Em 2012, o jornalista Charles Duhigg lançou o livro O Poder do Hábito, que foca a perspectiva comportamental. Foca quase exclusivamente o comportamento. Mas essa é uma perspectiva que ignora muito os aspectos afetivos e cognitivos do hábito. O hábito pode ser entendido como um comportamento enraizado, que após ser repetido muitas vezes, vai sendo aprendido pelo cérebro, que registra esse comportamento, que fica cada vez mais profundo conforme vai sendo repetido.
Também pode ser uma sequência de vários comportamentos que serão enraizados conjuntamente, tipo escovar os dentes ao acordar. É um comportamento enraizado, é feito automaticamente. Mas pode ser também uma cadeia de comportamentos como levantar, fazer xixi, tomar banho, esquentar água para o café, escovar os dentes e olhar as primeiras notícias do dia. Um engatado no outro. Estão enraizados, aprendidos pelo cérebro. Continuaremos esse tema na parte 2. Até lá!